Bom, no tutorial de hoje eu vou falar sobre esta última peça aqui, que é o sordão, tá? Eu já tô com um rifle montado aqui de bateria. No tutorial passado eu falei deste aqui. Hoje eu vou falar deste último aqui. No próximo tutorial eu estarei falando sobre esses três aqui, tá? Que eu vou montar um rifle onde vai pegar a virada desses três aqui. Então nós estaríamos completo de peças, aprendendo a equalizar cada uma. Então hoje, o assunto de hoje é este surdo aqui, que é o mais grave de todos. O tutorial passado foi esse, tá? Nós falaremos sobre esse. Já falamos sobre o tratamento do bumbo, da caixa, do hi-hat, dos pratos, deste tom grave e deixa hoje mais grave ainda, tá? No próximo nós teremos a equalização desse. Então nós estaremos completos em questão de informação de como se equaliza todas as peças da bateria. Após a próxima aula, o que nós vamos fazer? Como já vamos estarmos com todas as peças equalizadas, nós faremos uma mixagem completa, aonde vai envolver a batida de todas essas peças, tá? Com direito a panorama, com equalização, com efeito, com volume. Então vamos lá. Vamos atuar neste tom aqui. Eu já estou com ele solado. Eu já tenho um rifle aqui, né, desta virada. Eu não vou abordar as outras peças, tá? Porque, como eu falei, de primeira nós temos que trabalhar individualmente a peça em si que estivermos equalizando. E hoje vai ser esse cara aqui. Então eu vou deixar solado aqui. Deixa eu ver onde ele está aqui. Isso. Vou abrir o meu equalizador aqui e vamos colocar ele para tocar. Bom, ele se transformou quase de tão grave que ele é, quase na frequência de um bumbo, né? Nós aprendemos que o bumbo começa aqui entre 50 e 60, ele está começando mais ou menos aqui em 80, ó. A fundamental dele. Ele está entre os 50 e os 100, tá? Então vamos lá no bloco de notas, na teoria dele. Ele atua, os tons, eles atuam entre 100, 150 e 300. Este ainda pegou um pouco menos, tá? Pegou mais ou menos na área de 80. Mas é o que eu te falei, não importa, você tem que analisar lá dentro do gráfico. Esses que começam em 100 são os mais graves. Então, o que está acontecendo naquele lá? Ele está batendo em 80, então você pode ver que os mais graves puxam para esse lado de cá, de 100 Hz, que é a região onde atuam os graves. Vamos ter tons de 150, que é o que a gente vai ver no próximo tutorial, que vai ser envolvido todos os tons, e os de 300. Os de 300 praticamente seriam esse tom aqui, por exemplo, né, porque está partindo mais para a parte do agudo. Então a variação é por causa disso, porque cada um tem um corpo.
Então varia-se de 100 a 300, porque nós temos 5 tons, por exemplo, nessa bateria, contando com o surdo 1 e o surdo 2. A regra, como eu falo sempre, é a mesma, mas a fundamental onde cai é que é o importante, porque dali para trás é que tem que ser cortado. E as atenuações dali para frente, tá? Então vamos voltar aqui nesse surdo. Nós já percebemos que ele cai mais ou menos em 80. Vamos ver aqui no gráfico. A fundamental dele está aqui, tá? Vimos a fundamental. O que fazemos? Damos um corte para tirar o subgrave, que ele começa em 80. Deixa eu botar ele em loop aqui. Pronto, já está em loop. Abrir o equalizador. Vou botar para tocar. Então eu vou cortar desta região onde que é a área que ele atua para trás, tá? Vou dar um high pass aqui. Vou tirar mais ou menos 60 dele, né? Já que ele está atuando aqui em 80, eu sempre gosto de tirar um pouco antes. Nota que eu já atenuei um pouco aquele excesso, ó. Tá, como ele tá atuando um pouco aqui, eu vou botar o equalizador aqui na cara da fundamental. Vou dar aquele acréscimo para dar um corpo. Tá ótimo. Vamos ver o próximo processo. Atenuamos entre 400 a 2K, que é a sua área de ressonância. Então a gente vai pegar aqui, da onde ele começa a ter sua ressonância, mas observe uma coisa, a fundamental é o princípio de tudo, porque a variação vai de 200 a 2K, mas como a fundamental deste surdo ele abaixou abaixo de 100, que é o que está escrito aqui, que naturalmente atua entre 100, 150 e 300, então a gente vai ter que pensar um pouco diferente aqui agora nesse surdo. Por quê? Porque ele caiu antes do 100. Então se atenua entre 400 a 2K, talvez a gente tenha que atenuar um pouco antes, porque ele vai começar a ressonar um pouco antes também, já que ele não caiu no 100 como no outro, que eu fiz no tutorial passado. Então vou mostrar isso na prática. Tá? É de 200 a 2K, mais ou menos na regra. Mas a fundamental dele não bateu aqui no 100. Que a ressonância dele cairia realmente aqui no 200 sobrando. Esse aqui, como caiu antes, talvez a gente tenha que atenuar um pouco antes. Você tem que entender essa manha da fundamental. Tá? Vamos botar para tocar. Ó, ele começa
ele começa a cair aqui, ó, mais ou menos na faixa de 100, tá vendo? Que ele começa a cair. Então, o que eu estou pensando aqui em fazer? Eu estou pensando em reduzir um pouco, em vez de ser 200, ó, 200, que pega aqui, ó, a 2K, eu vou botar ele um pouquinho antes. Eu vou abrir mais o EQ dele, ó. Vamos ouvir. Com certeza ele já ganhou mais definição. Vou tirar o equalizador. Esse som que você está ouvindo sem equalização e eu nem terminei é o som dele bruto, entendeu? Sem lapidação. Sem lapidação de equalização, tá? Você pode ver a diferença. Eu nem terminei tudo ainda, ó. Agora quando eu boto o equalizador. Note que ele ficou menos grave. Por quê? Porque eu fiz a atenuação dele dos subgraves. Porque você tem que analisar, porque na tua música vai ter o bumbo, vai ter o baixo, e se você não fizer essa atenuação desses graves em cada peça, vai ficar super embolado. Eu sempre repito isso. Isso no final desse curso, se não tiver na tua cabeça, me desculpa, tá? Como eu falei, eu gosto de repetir bastante para que entre o fundamento da equalização na tua mente. Para que serve? Porque já teve gente que, em certas conversas, falou: mas aí você perde muito o corpo dele. Cara, mas se você deixar esses subgraves em tudo, vão ver na internet outros tutoriais sobre isso, se não vão falar a mesma coisa. Vai ficar, a tua música vai ficar fosca. Você prefere um móvel com verniz ou um móvel seco? Então é por aí. Vai por mim que você vai se dar bem. Olha aqui, tu imagina isso. Não, eu tô deixando ele agir na área dele e tô atenuando aonde ele não deve ter. Ó, a área de 200K onde começa até 2K, ó. Você pode ir vendo aqui dentro desta área o que está mais agradável para tua música. Mas a regra você já tem. Ó, se eu chegar para cá, vai mudando o timbre dele. Como ele é o surdão, ele é grave mesmo, não tem jeito. A gente tem... A grande questão agora é a questão de você ouvir a tua bateria com a música e ver aonde ele vai se comportar melhor. Mas a área naturalmente dele vai de 200 a 2K. Como esse veio um pouco antes de 100, como está lá na regra que começa em 100 a fundamental, eu poderia atenuar um pouco antes também. Tá? Mas eu estou sentindo ele mais aberto aqui para o meio, realmente na área de 200 a 2K. É meter a mão e ir no ouvido, amigo. Então, aqui para mim tá ótimo. Vamos ver antes. E agora? Bem mais controlado, né? Sua ressonância. Tu nota que ele bate e ele não fica com aquela sobra de ressonância que naturalmente os tons têm. Vamos para o próximo passo. Som da baqueta está sempre entre 2 a 4 kHz. Cada tom vai ter sua área fundamental nesta região. Vamos lá de 2 a 4 kHz. Seria esta área aqui.
tá? Vou usar este aqui. Vou chegar esse aqui para cá, que esse aqui eu vou usar na área de 8 a 11 mil quando a gente chegar lá. Então, entre 2 a 4 kHz, está mais ou menos por aqui. Tá? Eu dou um EQ fino, porque é só de 2 a 4, ó. Este pedaço aqui que ele tem que atuar. Você vai sentir, como eu já falei nos outros tutoriais, o som não só da pele, mas o som, parece que sente o som da baqueta, entendeu? Esta região aqui, como eu sempre repito, é a região da presença. Vamos ouvir. Você sempre testa levando até no alto, até no baixo, e você vai sentindo, entendeu? Mas leva ao máximo, leva ao mínimo e leva ao flat, né, que é o meio, e vai indo aos poucos e vendo o que te agrada, tá? Não existe uma fórmula. O teu ouvido final é que vai dar a resposta final. Então eu vou começar fazendo. Eu vou deixar sem nada. Ó, leva ao máximo. Não tem lógica isso. Mas se eu chegar por aqui, ó, agora sem nada. Ó, ele perdeu aquele som que a gente chama da baquetada ali. Então aqui eu dei uma vida nele. Cortei o subgrave aqui, que é de 80 para trás. A área da fundamental dele tá aqui. Cortei a área da ressonância. Acrescentei presença, dando a intenção do som da baqueta também, não só com a pele. Esse corpo aqui você estaria encorpando a pele, e aqui você dá um toque da baqueta. Antes, olha a diferença, cara. Se todas as tuas peças ficarem assim como tá, é por isso que o teu som ficou horrível. Aí você fica se perguntando, por que não melhora? Porque não faz a coisa certa, entendeu? Nós não estamos colocando compressor, não estamos colocando reverb como muitos principiantes fazem. Ah, bota reverb que dá brilho, tá enganado. Você vai brilhar uma coisa que tá ofuscada. Não. Limpa primeiro, dá nitidez, aí sim o teu reverb vai dar aquela coisa, né? Então ouve, sem equalizador. Agora com. Olha a diferença. E olha, vai ser difícil tu encontrar um curso assim que explique detalhadamente, porque o que tem de tutorial na internet, que a pessoa fala por alto, mas ela não mostra. O meu tutorial pode ser demorado, mas, cara, eu faço questão de falar, repetir, para você entender a diferença e a importância do que é o equalizador na produção musical. Tá ok? Então vamos seguir. Vamos pegar a última área, que é de 8 a 11 mil kHz, temos a coloração, tá? 8.000 tá por aqui, eu venho aqui, nesse aqui sem exagero, tá ok? Porque eu faço isso com todas as peças, então o que acontece? Isso aqui é a área de agudo. Você não pode ir demais nisso aqui, porque tom não tem característica aguda, tá? Vamos colocar para tocar. Então eu dou apenas um toque. Vamos ver antes. Muita diferença, né? Agora. Tá vendo? Se eu cortasse isso aqui, eu tenho que cortar onde? Que eu sempre falo, o tom. A coloração vai de 8 a 11 mil, que bate aqui.
Então daqui pra cá eu tiro de 11 a 20 mil, a 20k, que é o excesso, é a área do ruído. É lógico que você vem descendo sem deixar ele perder o som, ó. Aí aqui é ouvido puro, ó. Achei bom assim. Então vamos ver aqui. Ele sem. E com. Sem. Uma coisa sem definição, né? E com. Ó, tu sente ele definido, atenuado. Você sente que ele tá no domínio, né? Da nitidez. Aqui ele tá sem controle, ó. Aqui ele ganhou definição. Então hoje eu falei sobre esse último cara aqui, que é o tom, é o surdo 2. Nós temos o floor tom 1 e o floor tom 2. Né? A maioria das baterias tem esse aqui, mas essa aqui, como é uma bateria completa, ela tem esse aqui também. Então, pessoal, já falamos sobre equalização de bumbo, de caixa, de hi-hat, dos pratos, deste tom e deste tom. Próximo tutorial eu vou estar pegando uma virada onde nós vamos ter os pratos, caixa e esses 3 tons acima aqui, tá? Aí lá tá faltando eu falar desses 3. Lá nesse mesmo tutorial, que é o próximo, eu vou estar equalizando esse, tá? E depois desse próximo, já aprendido a equalização de todas as peças da bateria, nós vamos estar com todas equalizadas já, tá bom? Todas equalizadas. E o que eu farei? Farei a mixagem para a gente terminar a bateria. Só que lembrando, ela já vai estar toda equalizada. Eu ensinei vocês a equalizar peça por peça, tá? Eu poderia equalizar uma por uma nesse último tutorial, mas eu quero deixar esse tutorial somente para mixagem, porque eu já vou ter ensinado todas as peças, a equalização. Então, ela já vai estar lá nesse tutorial, já equalizada todas elas. Lá eu quero mostrar para você a parte de equalização e a inserção da compressão, tá ok? E lá eu vou estar falando da mixagem completa da bateria, para a gente após isso entrar já no contrabaixo, no violão, na guitarra e nos elementos que naturalmente tenham numa música. É lógico que tem músicas que têm efeitos especiais. Como é que eu vou equalizar isso? São mais de 50 mil efeitos especiais. Eu teria que fazer um curso de 1 ano. E a intenção é você abrir aquele efeito especial teu. Vamos supor que você trabalha com beat. E ver aonde que aquele beat está atuando. Na sua fundamental. E cortar as áreas aonde a fundamental não está, dali para trás. Tá ok? E pela experiência que você vai ter com esse curso, com os outros instrumentos, o comportamento dele dentro da equalização, como eu faço, não é? Isso vai te dar base para você pegar qualquer efeito, qualquer coisa, qualquer barulho. Às vezes você quer botar barulho de um homem gritando na sua música, uma voz sintetizada. Nós também vamos falar sobre a voz.
tá? Equalização da voz. Aí como é que você vai resolver? Não tem como ensinar a equalização de tudo quanto é efeito que possa existir na face da Terra. O que você tem que aprender é essa base aqui, da fundamental. É dela que começa tudo. Se o seu efeito estiver trabalhando dentro do equalizador em tal parte da sua fundamental, que é aquele ponto mais alto, que a cada tutorial eu falo sobre ele, você vai tirar as coisas que estão dali para trás. Lembrando que dali para frente, como eu falo, são as situações que a gente atenua. Ó, se a fundamental dele está em 100, 150 ou 300, dali para frente a gente vai tentar ver e mexer nessa área da ressonância. De repente esse efeito precisa ter um corte ali naquela área ali de que começam os médios, né? Que é a confusão toda. Quando tem uma música que tem muitos médios, rola uma confusão daqueles médios se embolarem. Então você tem que ver qual o outro instrumento que está atuando junto também ali, para poder atenuar um pouco na religião do médio, para você abrir a... Por exemplo, às vezes você tem 4 sintetizadores, eles trabalham muito na região do médio, mas qual deles que você quer que destaque mais? Aquele que você quer que se destaque mais, tu imagina 4 instrumentos trabalhando muito por aqui. Você tem que escolher. É lógico que você vai pegar um panorama de um jogar para a esquerda e o panorama de outro jogar para a direita. Assim você já dá uma grande definição. Mas de qualquer forma eles continuam atuando aqui na área dos médios. Você vai pegar uns deles e vai atenuar. E o que você quer principal, você não vai mexer na área do médio. Você vai deixar ele ali mais forte naquela área. Tá? Isso é um assunto muito complexo. Muito complexo. Porque eu não sei qual música que você trabalha. Mas o conceito é este aqui. Eu estou te ensinando a usar a bateria. Aí você pega uma bateria eletrônica, tal. Você vai ver lá, o bumbo vai ser de um jeito da bateria eletrônica. Você vai no seu bloco de notas, tá? Que eu vou mandar para vocês. E você vai ver lá o conceito da teoria do que é cada peça. Nós estamos falando sobre o tom aqui agora, mas nós já falamos sobre a caixa. Vai ver a tua área onde atua, onde atenua, aonde você pode acentuar para encorpar, aonde você dá brilho na caixa e trabalha isso lá no teu tipo de caixa, no teu tipo de peça que você está atuando dentro da sua música, ok? Então o curso é para te auxiliar na questão teórica. Agora, a bateria que você vai estar usando, eu não posso estar aí do teu lado para poder fazer isso. Mas você tem o conceito agora de como trabalhar, tá ok? Então esse tutorial falamos do surdão, já está pronto aí para você. E agora, próximo tutorial, falar desses 3 tons aqui. E após esse faremos a mixagem completa de todas as peças, ok? Bom estudo para vocês e até a próxima.